Efésios 4, versículo 28, diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Meus amados, em Mateus capítulo 22, Jesus, quando indagado por um mestre da lei, diz que toda a lei e todos os profetas têm como essência dois mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Então tudo que Deus quer nos ensinar é essencialmente resumido no verbo amar. João vai além, em 1 João 4,8, diz que o amor é a essência do próprio Deus. Deus é amor, sendo que o amor é a essência do que nós precisamos, do que nós buscamos, é aquilo que nos preenche definitivamente, que realiza a nossa vida. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, naquela ode ao amor, o apóstolo Paulo diz que se nós realizarmos um monte de coisas, sem estarmos fundamentados, impulsionados, movidos em amor, não tem proveito algum. Ele vai além, ele diz: se o amor não for o fundamento da nossa vida, nós não somos nada. Nós só somos em amor. O amor é tudo o que nós precisamos. No final do capítulo, Paulo vai dizer que permanecem fé, esperança e amor, mas o amor é maior do que a fé e que a sua filha esperança. Se a gente entende que o amor é tudo o que nós precisamos, é o amor que nos preenche, é o amor que nos fará realizados, plenos, felizes, úteis neste mundo, precisamos refletir sobre o que é amar. Às vezes a gente erra quando a gente pensa: se o amor é a resposta para tudo, então eu vou buscar o que eu amo. E esse caminho geralmente dá no consumismo. Eu vou buscar aquilo que me faz bem, aquilo que eu gosto. Eu vou consumir alguma coisa, eu vou me relacionar com alguma coisa que eu amo. E esse é um caminho muito errôneo. Salomão tentou esse caminho. Lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 10, diz: Salomão não negou-lhe nada que seus olhos desejaram. Tudo que ele quis, ele buscou satisfazer seus impulsos, seus desejos, consumir o que ele queria, consumir coisas, consumir pessoas. Ele fala: eu me entreguei a relacionamentos, mulheres e mulheres, comprei servos, escravos, comprei cantores. Ele consumia coisas e pessoas, consumiu tudo que ele pensava gostar, ele se deu ao luxo de todos os prazeres. Mas esse talvez seja um dos capítulos mais tristes da Bíblia, porque ali nós vemos um homem que diz ter buscado em todo tipo de prazer, todo tipo de consumo, a felicidade, mas ele fala a partir do versículo 11: eu aborreço a minha vida, eu desprezo a minha vida, tudo foi inútil. Nós estamos vendo, gente, nessa era que nós vivemos, era do consumismo, nós nunca consumimos tanto, o mundo nunca produziu tanto, o mundo nunca teve tanto recurso. Nós estamos num mundo onde se morre muito mais de obesidade e diabetes do que de fome. Ou seja, é um mundo que se morre por consumir demais e não por escassez, na maioria dos casos. E esse mundo de tanto consumo é o mundo mais infeliz de todos os tempos. Nunca tivemos tanta depressão, nunca tivemos tanto suicídio. Então vamos recapitular aqui. Se a Bíblia diz, se a palavra de Deus diz, se Jesus diz que o amor é a resposta de tudo, e o consumir, o buscar para si prazer não nos preenche, então amor não é buscar o que eu gosto, amor não é satisfazer todas as minhas vontades, isso não é amor. Pelo contrário, quando Paulo define amor em 1 Coríntios 13, ele diz que amor tem como característica o não buscar os seus próprios interesses. Logo, o amor
não está ligado a consumir, mas ao seu antônimo, a produzir. E, mais especificamente, se eu tivesse que escolher um verbo para definir o amor, apenas um, eu diria que o amor é essencialmente dar. Amor é entregar. É assim que Deus define o amor na sua palavra. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. Jesus diz em João 15,13: ninguém tem amor como o daquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Tem um versículo que eu acho fofo, que é 1 Samuel 1,6. Diz que Eucana dava a Ana porção dobrada porque lhe amava. A maneira dele de mostrar amor para ela era dando a ela uma porção especial. Amar é essencialmente dar. E se amar é essencialmente dar, eu tenho então que pensar sobre esse dar do amor. Esse dar do amor não é qualquer dar. Esse dar do amor está ligado a uma outra palavra que nos é muito corriqueira, mas às vezes nós não aprofundamos no que ela realmente significa, que é a palavra graça. O dar do amor é uma doação. É, como eu disse, algo que se entrega sem pensar em si mesmo. Graça é aquilo que se faz sem esperar retribuição. Graça é aquilo que se faz não levando em conta os méritos alheios, mas a minha vontade de dar, de entregar. Eu não estou preocupado se vai ter um retorno. A minha vontade é ver a minha dádiva operando alegria, satisfação, contentamento, saúde, vida, paz, suprimento na vida ou na situação onde eu estou depositando ela. Isso é a graça, é o prazer de entregar, é o dar não por peso, é o dar não por obrigação. É 2 Coríntios 9,6 que diz que Deus ama quem dá com alegria, e Paulo fala assim: não por obrigação nem triste, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse é o manifestar da graça. E quando eu penso no que Deus faz conosco, eu só consigo ver isso. Não só a salvação. Sabemos que a salvação é pela graça. E Paulo explica isso, por exemplo, em Romanos 11,6. Ele fala assim: nós fomos eleitos, ou quem foi eleito, ali no caso era o remanescente de Israel, ele fala, foi eleito pela graça e não por obras. Se fosse por obras, a graça já não seria graça. Ou seja, se tivesse uma contrapartida, se nós fôssemos capazes de dar a Deus uma contrapartida equivalente ao que Ele nos dá, não seria graça, seria pagamento, seria recompensa. Mas como nós não somos capazes de dar a Deus uma contrapartida ao que Ele nos dá, então tudo que Deus faz, não só a salvação, mas tudo que Deus nos dá é por graça. Qualquer coisa, por mais que nos esforcemos, até o esforço, até a energia do esforço vem dele. É igual Deuteronômio 8,17. Deus fala assim com Israel: Israel, é o seguinte, quando vocês forem entrar na terra prometida e lá começarem a enriquecer, não pensem nos vossos corações assim: a minha força, o meu trabalho, a minha capacidade me enriqueceu. Não, lembrem do Senhor, é Ele que vos dá a capacidade de construir riquezas. A sua capacidade vem dEle, a porta aberta vem dEle, a oportunidade vem dEle. Aquela coincidência fundamental para que a tua vida dê certo, não é coincidência, é a mão de Deus operando na sua vida. A sabedoria, a inteligência, os relacionamentos, tudo vem dEle, então ninguém pode dar antes a Ele. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos 11:35, ele fala assim: quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense? Ninguém. Aí Paulo diz: porque dEle, por Ele e para Ele são
todas as coisas. Tudo veio dele. Nada que eu faço a partir de mim. Eu faço a partir dele, por meio dele, tendo como um fim ele. Então, absolutamente tudo que envolve a minha vida vem por graça. Por mais que eu me esforce, é Deus quem está por trás de tudo. Eu lembro de Davi em 1 Crônicas 29, eu amo esse texto. Davi está reunindo tesouros para o futuro templo que Salomão vai erguer. E ele fica impressionado com a quantidade de recursos que ele mesmo, no seu tesouro pessoal, e o povo que atendeu o seu clamor, reuniu para o futuro templo. Ele fica abismado com aquilo. Ele começa a fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Mas chega um momento da oração que Davi para e ele pensa assim, no versículo 14, ele fala assim, versículo 14, ele fala assim: espera aí, quem sou eu? E quem é o meu povo para que nós tenhamos conseguido reunir tanto recurso? Ah, Senhor, de ti vêm todas as coisas, da tua mão nós te damos. Isso é profundo demais. Nós pegamos na tua mão para te dar. É como um filho que pede ao pai dinheiro para comprar para o pai um presente de Dia dos Pais. É assim que nós nos relacionamos com Deus. Qualquer coisa que nós fizermos antes veio dele. Então toda a nossa vida está coberta de graça. Até o ar que nós respiramos pela graça divina. Em 1 Timóteo 6,17, Paulo fala assim, Timóteo, exorte aos ricos da igreja, que não confiem na incerteza das riquezas, mas confie em Deus, que todas as coisas nos dá para que delas desfrutemos. Ou seja, rico não é a sua riqueza quem lhe sustenta, é Deus quem lhe sustenta, usando a tua riqueza e toda a riqueza que vem dele, que você não pode nem calcular e nem entender. Lá em Jó capítulo 41, Jó ainda está meio chateado com Deus, e na cabeça de Jó, ele merece algum tipo de recompensa, porque ele foi um homem muito justo. Ele merece algum tipo de explicação, porque ele sofreu muito. Aí Deus começa a apertar Jó e botar Jó no lugar dele. Quando chega no versículo 11 do capítulo 41, Deus fala assim: Jó, quem foi que me deu alguma coisa para que eu tenha que pagar essa pessoa? Porque tudo que está debaixo dos céus me pertence. Jó, o que era teu, antes de ser teu, sempre foi meu. Isso é muito profundo. Aleluia. Entenda isso. Tudo o que é seu, antes de ser seu, sempre foi de Deus. Jó deveria ficar como no começo do livro, quando ele disse: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando eu compreendo isso, eu entendo o meu lugar na vida como um mordomo. Esse é um conceito abundante nas parábolas de Jesus, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos confiou. Nada é nosso. Nós somos gerenciadores, mas tudo, na verdade, pertence a Deus. E como tudo veio para a nossa vida pela graça, o que nós administramos é a graça. É o que Pedro diz em 1 Pedro 4,10. Pedro fala: nós temos que ser dispenseiros fiéis da graça de Deus em suas múltiplas formas. Então o que nos cabe, atenção para não se perder, o que nos cabe é entender que tudo é de Deus. Nós somos mordomos de Deus e dispenseiros da graça de Deus. Agora vamos reconectar aqui. A essência da vida é amar. A essência de amar é dar. A dádiva do amor é graça. É dar sem esperar em troca, é dar sem esperar retribuição. Nós precisamos amar para cumprir toda a vontade de Deus e para ter sentido em nossa vida. Se precisamos amar, precisamos dar. E que dádiva é essa? A dádiva da graça.
porque entendemos que tudo que temos recebemos por graça e não por mérito, e somos mordomos de tudo que temos, dispenseiros da graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, resumindo, para cumprir o propósito da nossa vida e para ter uma vida essencialmente ligada com Deus, na verdade de Deus, na luz de Deus, na unção de Deus, na alegria, na plenitude de Deus, nós temos que viver dando graças, temos que viver gerando graça, agindo com graça, doando com graça, como dispenseiros da graça. Mas atenção, para que eu entenda a minha vida como a vida de um dispenseiro da graça, eu tenho que superar a mentalidade do comércio. Eu não posso pensar que o meu dar, que o meu entregar é algo que eu espero receber. Isso é a mentalidade inferior. Para eu me alinhar com a mentalidade divina, eu começo a dar sem me preocupar se vou ter contrapartida ou não. Eu me alinho com o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, quando ele diz: eu de muita boa vontade me gastarei, me deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Isso é graça. Eu não estou preocupado se vou receber de volta de vocês, eu estou preocupado em dar, porque eu entendi, à luz da graça, o que Jesus disse, e não está nos evangelhos, mas Paulo nos conta em Atos 20:35, que há mais felicidade em dar do que em receber. Segura aí, para você não se perder. Vamos tentar entender aqui. Amar é dar, o dar do amor é graça, graça é dar sem esperar retribuição, e nós somos dispenseiros da graça, porque tudo que recebemos é de graça. Então, para viver essa graça, eu preciso superar toda a mentalidade comercial na minha vida. Ei, isso não quer dizer que você não possa ser um comerciante, você pode. Você pode suprir a sua vida pelo comércio, pode, pelo seu trabalho, pode, mas isso não é a graça. A graça é aquilo que você faz sem esperar nada em troca, aquilo que você faz pelo prazer e pela alegria de entregar e de dar. Quando você faz isso, você está alinhado com a graça de Deus. É por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 14 o seguinte, olha o que ele fala o seguinte: quando vocês forem convidar alguém para um banquete, não convidem só os vossos parentes e amigos, que podem retribuir o convite, porque isso pode ser uma dádiva numa dimensão comercial. Eu convido ele para minha casa, porque um dia ele vai me convidar para a casa dele. Mas convidem os pobres, os cegos, os aleijados, porque esses não têm como retribuir. Então vocês serão felizes, vocês estarão alçados à dimensão divina, à dimensão da graça, onde eu faço pelo prazer de fazer, pelo amor de fazer, pela alegria do dar, pelo dar com alegria, e Deus ama quem dá com alegria. Eu me encaixo, eu me relaciono, eu vou para a dimensão divina, quando eu tenho alegria no dar, sem esperar nem a gratidão de volta, sem esperar o obrigado, sem esperar que o meu prestígio cresça, que a minha fama aumente, que haja uma contrapartida de nenhuma forma. Então essa essencialmente é a ação da graça. É uma ação que tem prazer em entregar, prazer em dar, prazer em fazer. E esse é o lugar onde nós todos temos que chegar. Uma libertação da mentalidade comercial. O que ele me dá? O que ela me dá? O que eu ganho com ele? O que eu ganho com ela? Não! Isso é raso, isso é rasteiro. Isso cabe no comércio, lógico. Se você vai vender alguma coisa, você espera receber um dinheiro. Isso é justo. Você tem que ter o dinheiro para se manter. Mas você não pode parar aí. Você precisa, como servo de Deus, encontrar um lugar onde você doa, onde você entrega, onde você é gracioso, sem nada esperar. E é nesse lugar que você está amando. Atenção, é aí que você ama. É nesse lugar que você realiza profundamente a vontade de Deus. Então, entendendo estas coisas, vamos ao texto que nós lemos. Olha que texto curioso. Olha o que Paulo fala. Paulo está falando agora a irmãos que antes eram ladrões. Ele fala assim: ei, você irmão que era ladrão, e agora se converteu ao evangelho,
não roube mais, não furte mais. Antes, trabalhe com as mãos fazendo alguma coisa produtiva, alguma coisa útil. Aí você pensa que Paulo vai falar assim, trabalhe com as mãos fazendo alguma coisa útil para que você, em vez de roubar, se sustente com o seu trabalho. Não, Paulo não fala isso. Paulo não coloca como grande objetivo da conversão do consumidor voraz, ladrão, do devorador em um produtor como se suprir. Não, ele fala, faça isso para que você tenha com o que suprir o necessitado. Aleluia. O objetivo profundo de um crente em Jesus, de alguém ligado a Cristo pelo Espírito de Deus, não é se suprir, não, a finalidade dele não é se suprir, mas é chegar ao nível da graça. Paulo quer que o cara transite de ladrão para doador. A gente lembra de Zaqueu, né? Senhor, quem eu roubei eu restituo, mas eu vou pegar metade do que eu tenho e dar aos pobres. De ladrão a gracioso, a doador, a dispenseiro da graça. Então ouça uma coisa, o objetivo do evangelho em nossa vida não é gerar em nós pessoas que se supram, que tenham sucesso, que consumam, mas é gerar pessoas que sejam capazes de dar, capazes de suprir, capazes de entregar, de ladrão a doador. O cara que antes roubava, batia a carteira, tomava o relógio, ele agora não só se sustenta com o seu trabalho, mas ele agora sai pelas ruas e paga coisas para os pobres, e ajuda as pessoas, e socorre os necessitados. Você entende que dimensão é essa? Esse é o lugar aonde nós devemos chegar. Esse é o lugar da graça. Esse é o lugar. Então, para a gente fechar esse ponto aqui e para a próxima parte. O que é que você precisa? Você precisa de um lugar onde o que você faz não é recompensado, ou pelo menos não se espera uma recompensa. Mas pastor, nós não recebemos recompensas de Deus? Entenda uma coisa, essa questão de recompensa de Deus também é uma coisa que a gente precisa entender melhor. A recompensa de Deus nunca é pagamento pelo que fazemos, porque como eu já disse, tudo que fazemos vem dele, não faz sentido que ele nos pague por algo que ele mesmo faz através de nós. Então, na verdade, as recompensas de Deus de nossa vida, os galardões de Deus de nossa vida, são recompensas do amor, são estímulos. É como um pai que fala assim, menino, se você passar de ano, eu vou lhe dar uma bicicleta. O próprio pai paga a escola, o próprio pai paga o lanche, o pai provê tudo. Mas pense que o pai pode ir além, pense que o pai pode entrar na mente dele, que o pai pode ajudá-lo interiormente a realizar as provas, até isso o pai faz com ele. E faz sentido o pai ter que pagar a ele pelo que o próprio pai provê? Claro que não. Essa recompensa é uma recompensa da própria graça. É o que está em João 1,16, recebemos dele graça sobre graça. Na verdade, Deus não paga ninguém, Deus não recompensa ninguém. Tudo que Deus faz é graça sobre graça. É como um pai faz com o filho a quem tudo dá. Então, entendendo isso, ouça, você precisa achar um lugar na sua vida onde você faz coisas, onde você realiza, onde você dá, onde você se entrega, onde você doa, sem nenhuma expectativa de receber nada em troca. A sua recompensa é a alegria de dar. Aleluia! Esse é o lugar profundo do amor. Essa é a dimensão mais alta do ser humano. Esse é o lugar aonde ele mais se assemelha com Cristo. Esse é o lugar aonde nós refletimos Deus na sua mais maravilhosa, na sua mais resplandecente revelação. O amor, como dissemos, Deus é amor, é o lugar onde entregamos, onde temos esse prazer, essa alegria, essa profundidade. Então mas pastor,
eu faço um serviço voluntário. Eu trabalho de segunda a sexta, sábado e domingo, sou voluntário na igreja, eu sou voluntário na ONG, no orfanato. Então, nesse momento, eu estou fazendo, dando de graça, eu estou sendo gracioso, amando de verdade, depende. Porque há quem faça o serviço voluntário, mas no fundo, espere um aplauso, espere ganhar fama, espere algum tipo de reconhecimento, espere agradar alguém que vai lhe abrir uma porta, sabe? Isso não é graça. A graça é aquela alegria no dar, aquela satisfação em dar, aquela alegria em ver a pessoa comendo o sanduíche que você pagou, ainda que ela nem saiba que você pagou, sabe? Você pagou e ela está ali comendo, e você está aqui, meu Deus, que coisa boa, olha o prazer dele em comer esse sanduíche, que bom, que prazer eu tenho de poder ter proporcionado para ele esse sanduíche. Então, esse sentimento é o sentimento da graça. E ouça, se você achar isso, eu não quero ser irresponsável, mas eu quero ser profeta para a tua vida, segundo o que eu creio na palavra de Deus que há de se cumprir. Se você achar esse lugar de amor genuíno através da graça, não tem como você não ser feliz. Não tem como a sua alma não ser preenchida de uma maneira profunda. Mas você tem que superar a mentalidade do comércio. Eu vou dar para receber, eu vou dar para ter, eu vou dar para ser aprovado, eu vou dar para ser querido, eu vou dar para ser amado. Não! Deus ama quem dá com alegria, não por obrigação, não porque algo lhe obrigue, não porque uma recompensa lhe atraia, nem com tristeza. Deus ama quem dá com alegria. Há maior felicidade no dar do que no receber. Encontrar essa felicidade é o que faz a gente encontrar o lugar mais pleno, mais alto na vida. Pastor, então, no meu trabalho eu não posso ser gracioso, porque lá eu estou sendo pago pelo que eu faço. Você pode, quando você vai além do que lhe é pago, quando você faz o que não lhe é recompensado, quando você faz o que você não foi contratado para fazer, quando você faz a mais, quando você dá do seu, quando você faz o que não é sua obrigação. Jesus fala, quando vocês fizerem apenas o que é mandado, o que é obrigado, são servos inúteis. Mas o servo prudente, o bom, o gracioso, ele vai para além do exigido. É Zaqueu. Quando Zaqueu diz, Jesus, vou pagar 4 vezes quem eu roubei, isso é lei. É a obrigação dele, restituir quem ele roubou. Mas quando ele fala, vou dar metade dos meus bens ao pobre, ninguém mandou isso, não tem lei que mandava isso, isso é graça, aleluia. Então é nesse lugar, onde eu não espero nada, mas eu tenho o prazer de dar, onde eu me alinho profundamente com Deus. Fica aqui comigo, a gente agora vai para um outro lugarzinho. Eu espero que esse lugar não estrague tudo. Eu poderia parar aqui e orar, pedir ao Senhor que coloque a alegria da graça no teu coração. Há quem pense que a alegria da graça é apenas a alegria do receber, né? Ah, recebi graça de Deus, eu recebi o favor de Deus, eu recebi as bênçãos de Deus, meu Deus, que Deus maravilhoso. Não, a alegria mais profunda da graça é a alegria do dar. Repito, Atos 20:35, a maior alegria em dar do que em receber. Você já conhece a alegria do dar? Mas vamos lá, vamos para esse lugar aqui, que isso não estrague tudo, mas eu preciso falar sobre isso. Quanto mais eu sou capaz de dar, mais alinhado eu estou com o doador universal. Não é quem tem o sangue O negativo, dono universal, é o grande Senhor que tudo nos dá. Quanto mais eu sou capaz de dar, mais eu me pareço com Deus e logo maior eu sou. Entenda isso. Não entenda esse maior como algo que alimente o nosso ego, a nossa vaidade, mas é uma verdade bíblica. Jesus disse várias vezes que no reino dele, quem mais serve, quem mais se entrega, é maior. Em Hebreus 7:7 diz que o maior, sem dúvidas, é quem abençoa o menor.
de forma que quanto mais capaz eu sou de ser realizado no dar, maior eu sou, mais parecido com Deus eu estou, e certamente mais alinhado com o doador eu estou, e um dispenseiro mais competente eu sou capaz de ser. Quer ver uma história interessante? A de José. José, sem dúvida, foi o filho mais brilhante, mais importante, o maior dos filhos de Jacó. Eu não estou falando da importância das tribos. Talvez a tribo de Judá, talvez não, a tribo de Judá ganhou mais importância histórica por ser a tribo messiânica, mas entre os indivíduos, José incomparavelmente é o mais importante dos 12 filhos de Jacó, tanto que metade do livro de Gênesis é sobre ele. E olha que coisa interessante. Por que José é o mais importante? Se você ler Gênesis capítulo 49, lá Jacó está abençoando os seus filhos. E a muitos deles, Jacó abençoa, colocando sobre eles uma figura, uma imagem, uma metáfora, que vai identificar a personalidade daquela pessoa. E ele usa um animal, por exemplo, Judá é um leão, Benjamim é um lobo, Dan é uma serpente, Issacar é um jumento, Naftali é uma gazela, enfim, esses que eu estou lembrando agora. Só que quando ele vai para José, ele fala, José é uma árvore frutífera. Os outros são animais. Lembra de biologia? Cadeia alimentar? Os animais, eles são o quê? Consumidores, primários, secundários, terciários e até quaternários. Mas a árvore não, a árvore é produtora, e ela não produz para si, ela até produz para si na fotossíntese, mas principalmente no final, como Paulo disse, ó, quem roubava, trabalhe, não para ter só para si, trabalhe para dar para os outros, como final de tudo. E a árvore faz fotossíntese, gera a seiva que lhe alimenta, mas o fim dela é o fruto, que ela não come. Ele fala, José é uma árvore frutífera, cujos galhos ultrapassam os ramos. Todos os filhos eram consumidores, José era o doador. José é aquele, em Gênesis 45, que fala para os irmãos, fiquem tranquilos, Deus me colocou aqui para suprir vocês. Ouça, quanto mais você é capaz de dar, de entregar, de se doar, mais alinhado, mais imagem de Deus você é na terra, e maior você se torna, e a possibilidade que você receba mais recursos divinos também é maior. É o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 9:7, ele fala, quem semeia pouco, pouco vai receber, mas quem semeia com abundância vai receber. Aí ele vai dizer o seguinte, porque Deus é poderoso de fazer abundar em vós toda graça, toda dádiva divina. Para quê? Para que superabundeis em toda boa obra. Então, quanto mais capaz eu sou de dar, mais eu me alinho com Deus. E eu digo de novo, dar no âmbito da graça, do não receber nada em troca. Para você entender como isso é tão profundo, às vezes no Antigo Testamento, a gente encontra algumas complexidades no dar e receber, justamente porque quem dava sempre era maior do que quem recebia. Então, por exemplo, Abraão, ele recebeu do rei do Egito, porque naquele momento o rei do Egito era maior do que ele. Ele recebeu do rei dos filisteus, Abimeleque, porque era maior do que ele. Mas quando o rei de Sodoma quis dar a Abraão os seus despojos, Abraão disse, de você eu não quero nenhum cadastro. Por quê? Porque eu não quero estar numa relação onde você é o meu abençoador, você é o meu supridor. Não quero que você diga que me enriqueceu. Jacó e Esaú, a mesma coisa. A Bíblia diz que quando Jacó encontrou Esaú, ele tentava dar a Esaú presente. Esaú falou, não, meu irmão, eu tenho. Eu não quero, como quem diz, eu não quero que você venha me abençoar, eu já tenho. Jacó tem que insistir com Esaú
para que Esaú receba. Outro que eu gosto muito, a rainha de Sabá. O texto fala em 2 Crônicas 9, que ela vai até Salomão, versículo 9, levando muito tesouro, muitas pedras preciosas. Mas no versículo 12, o autor sagrado faz questão de falar que ela vai embora levando mais do que trouxe. Porque Salomão entende que não poderia estar para ela numa posição inferior. Ele tinha que estar num lugar de abençoador, porque ele era maior do que ela. Então entenda isso, eu não estou dizendo de forma alguma que você deve recusar receber. Pelo contrário, receba sim. Até porque na sua vida não há tudo sem a comunhão. Sua família, a igreja, seus amigos serão canais de Deus para lhe dar o que lhe falta. Entretanto, o quanto maior você é na vida, mais a balança do dar pesa e menos a do receber. Quanto mais você se entrega e menos está preocupado em receber, maior você é. É o que Paulo vai dizer: eu de muita boa vontade me gastarei, me deixarei gastar por vós ainda, que amando cada vez mais, a balança do dar, dando cada vez mais, seja menos amado. Paulo está dando e recebendo menos, recebendo menos, recebendo menos, recebendo menos, e ele está de muita boa vontade fazendo isso. Gente, isso é uma dimensão muito profunda. Eu espero que o Espírito Santo ilumine o teu coração, os teus olhos, para compreender isso. Eu lembro de Eliseu também, quando ele recebe Naamã quer dar presentes a Eliseu não aceita de forma alguma. Não que Eliseu não recebesse ofertas, ele recebia, mas naquele contexto, a mentalidade de Naamã era: eu vou pagar a bênção, eu vou comprar a cura. E está Eliseu dizendo: não, você não pode pagar, quem está lhe dando é o Deus de Israel. É por isso que Eliseu fica chateado com Geazi, que vai atrás de Naamã para conseguir coisas. Ele fala: Geazi, não era ocasião, não era hora de receber nada, era hora de dar. Era hora de mostrar a grandeza do nosso Deus. Aleluia. E é por isso que Jesus diz em Lucas 6,38: deem e vos será dado. Boa medida, recalcada, que sacode e aperta, boa medida, enche, recalcada, boa medida, enche, recalcada, aperta, sacudida para dar mais espaço ainda, e coloca mais, até transbordar. Isso não é coisa da musiquinha não, Jesus falou isso mesmo. Então quando você se coloca nesse lugar de dar, eu não quero que você tenha esse interesse, porque esse interesse viciaria todo o processo. Então o seu segredo é dar para receber, então eu vou começar a dar cada vez mais para eu receber muito. Você não está dando por graça, mas mais uma vez está fazendo um comércio. Agora um comércio com o próprio Deus. Olha aí, Deus, estou dando, hein? Senhor, você viu lá aquela campanha para ajudar o irmão? Eu ajudei, hein? Senhor, você viu que cesta básica não falta um aí, Senhor? Não! Aí você viciou o processo. Mas eu não posso negar a você que isso é uma realidade. Quanto mais eu dou, maior eu sou. E é por isso que Jesus é o maior de todos. Como ele disse, ninguém teve um amor como o dele, porque ninguém foi capaz de dar tanto. Ele pegou a vida mais preciosa. Gente, o que é mais precioso do que a vida? Vamos pensar agora no homem mais rico do mundo. Eu nem sei mais quem é toda hora muda, né? O cara da Amazon, Bill Gates, sei lá quem é, um desses aí. Então pense que um desses bilionários fala assim: eu vou dar todo o meu patrimônio aos pobres. Deu muito? Deu. Mas se ele fala assim: eu vou dar a minha vida, o que vale mais, a vida dele ou o seu patrimônio? A vida. Só que a vida dele é ínfima em relação à vida de Jesus. Jesus, no auge da sua vida, com 30 e poucos anos, com a vida perfeita, tudo para ser gloriosa, para ser triunfante, cada vez mais, ele entrega a sua vida preciosa. Por isso que ninguém é maior do que Jesus, porque ninguém deu, ninguém foi tão gracioso, ninguém foi tão doador como nosso Senhor.
Quando eu encontrar esse lugar, eu encontrarei uma alegria profunda. Eu entenderei o que Davi disse no Salmo 63, versículo 3, quando Davi fala assim: a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Quando eu me conecto com essa dimensão da graça de Deus que chega em mim e flui a partir de mim, a minha vida ganha um brilho, um sentido, uma dimensão que eu não tenho ideia de para onde vai. Eu passo a ser uma bênção ambulante na terra. Eu passo a viver e a usufruir de um poder ilimitado, como um dispenseiro de Deus, cada vez maior, como alguém que administrou bem a graça, e por isso recebe cada vez mais, mas o sentimento tem que estar alinhado e encaixado nessa alegria e nesse prazer de dar, e os recebimentos, as coisas que vão chegando de volta, vão chegando para ser de novo processadas e dadas, e entregues, e colocadas como dádivas, como ofertas à vida, como sacrifícios ao amor. Quem é pai e mãe entende muito bem isso. Quantos sacrifícios vocês não fazem por amor, e a alegria que você tem disso, a alegria que você tem de pagar aquela escola, e dizer: meu filho está estudando, de comprar o presente, de comprar a roupa, de comprar aquela comida que ele gosta, ainda que você não compre o que você gosta para comprar o dele, você compra, e tem aquele sacrifício do amor é tão gostoso. Mas que Deus encontre um lugar no seu coração para ampliar isso 10 vezes mais, para que você seja graça, sabe? E eu vou encerrar dando um exemplo muito prático da minha vida, por exemplo. No WhatsApp tem trocentas mil pessoas aqui falando o tempo todo, e eu posso pensar de duas formas ao respondê-las. Primeiro, quem são as pessoas que se eu não responder, eu perco alguma coisa? Quem são as pessoas que se eu responder, eu receberei um retorno interessante? Como eu posso pensar o seguinte, quem são as pessoas que respondendo, tratando, ajudando, elas não têm como me retribuir? Se elas forem a minha prioridade, se eu não pensar em retorno, pastor, então só posso dar a quem não pode me dar de nada? Não, mas o meu sentimento deve ser puro nesse sentido. Quanto mais eu dou, pelo prazer de dar, quanto mais eu respondo, quanto mais eu ajo, quanto mais eu construo sobre o fundamento do prazer de dar, então mais alinhado com a graça eu estou. E eu quero que você, eu dou um exemplo da minha vida, que acontece comigo, como eu vou tentando organizar a minha mente, o meu coração, as minhas demandas, e você tem que pensar a sua vida. Onde está esse amor manifesto em graça na sua vida? Onde está o dar, a alegria e o prazer do dar? É a partir daí que você vai conhecer a graça superabundante de Deus, um amor maior do que tudo, um prazer indescritível, a alegria maior do dar do que do receber. Entenda, gente, receber é muito bom. Quem é que não gosta de receber, gente? Receber é gostoso, receber é vibrante, mas Jesus disse que há uma alegria maior no dar, e você tem que encontrar isso. Isso é profundo demais. Eu quero orar com você. Tem coisas que só o Espírito pode aprofundar no nosso coração. Eu quero chamar uma história de louvor, a gente vai orar junto, a gente vai cantar junto, a gente vai pedir ao Espírito Santo que nos leve a esse lugar de amor, de graça, da mais pura graça. Pastor, qual é o auge disso? O auge é quando tudo vira graça. Mas é possível isso no mundo que nós vivemos, que temos que ter recompensas para as coisas? Quando a recompensa, ela some totalmente da minha vista, sabe? Por exemplo, você é pago para fazer alguma coisa, mas quando você esquece o salário, você esquece o quanto aquilo lhe dá, você faria mesmo sem receber nada, sabe?
Se lhe pagassem ou se não lhe pagassem, você faria do mesmo jeito. Então, quando o seu coração está nesse nível, você vai virando pura graça, que é Deus, pura graça, puro amor. Deus é graça. Porque ninguém paga Deus em nada, entende? Quando ninguém consegue mais me recompensar, esse é o lugar mais profundo que existe. Ninguém consegue mais me recompensar. Eu não sei se você consegue alcançar isso. Que o Espírito Santo te ilumine, que o Espírito Santo te revele, que o Espírito Santo te leve para esse lugar. Ninguém consegue mais pagar nada, ninguém consegue mais suprir para você como recompensa daquilo que você fez. Pelo contrário, você é totalmente suprido também pela graça de Deus, e nada mais é contrapartida. E por isso você é constante no amar, você é intenso no amar. Seu amor passa das condições humanas, é como o amor de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, quando ele diz: eu de muita boa vontade me gastarei, me deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado, porque vocês não têm como me pagar. O prazer que eu tenho de amá-los me basta, o prazer que eu tenho de dar a vocês me basta, o prazer que eu tenho de me entregar me basta. Eu não tenho mais medo deste amor unilateral, porque eu sei que a minha vida não é unilateral. Ao mesmo tempo que eu dou, eu estou recebendo do alto. Eu não posso receber e não dar. É a parábola do credor incompassivo. Recebeu perdão do Senhor, saiu da sala do Senhor, encontrou um servo e não lhe perdoou. O Senhor lhe chama e fala: como é que eu lhe dou? E você não dá. Então, quando eu entendo que eu recebo, eu não tenho dificuldade de dar. É o que o Senhor fala: se vocês perdoarem os seus irmãos, vosso Pai vos perdoará. Lembrem que o vosso Pai está perdoando vocês, está dando a vocês perdão, e perdão é perder para. O Pai está perdendo para vocês, então percam uns para os outros, doem uns aos outros. Isso é perdoar, é perder para o outro. Então, quando eu entro nessa dimensão, o meu coração está elevado, num lugar tão alto que não é mais atingido por bobagens, por provocações, por disputas, por invejas, eu começo a elevar o meu coração numa dimensão muito profunda. Pense a força da mente de Paulo quando ele fala: eu de muita boa vontade vou me entregar cada vez mais, mesmo que eu receba cada vez menos, porque eu estou suprido nesse amor. Eu entendo a profundidade da graça de Deus na minha vida. Quando eu olho para a minha vida particularmente, por exemplo, meu Deus, eu me sinto tão agraciado. O sentimento que eu tenho tanto, mas tanto mais do que eu mereço em tudo na minha vida. E se você não entendeu isso também na sua vida, peça ao Senhor para abrir os teus olhos, para você enxergar a graça dele na sua vida. O quanto que você tem a mais do que você merece, o quão pouco que você merece. Na verdade, como já falei, até o que você pensa que é mérito teu, é Deus por trás, gerando tudo. Tiago 1,17: não vos enganeis, amados irmãos, não se engane, não se iluda. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Tudo que é bom na sua vida vem do alto. Então, quando eu me entendo totalmente agraciado em tudo, até nessa água que eu bebo, eu vejo a graça em tudo. No celular que eu tenho, na minha Bíblia, nos meus irmãos, nesse momento, quando eu me vejo totalmente presenteado, eu não conquistei nada, mas eu fui presenteado. E quando eu me vejo assim, então eu não fico mais esperando nas pessoas um retorno, porque eu vejo que Deus não espera em mim retorno nenhum. Deus espera que eu o ame por prazer, que eu tenha alegria nele, que eu me satisfaça nele. Mas na verdade Ele já me amou primeiro. Eu só amo Ele porque Ele me amou primeiro. Ele já tinha alegria em mim antes de eu ter alegria nele, entende? Porque amar é isso, é querer dar, é alegrar-se no dar. Ele já me dava antes de eu pensar em dar alguma coisa a Ele. Isso é muito profundo, que o Espírito Santo revela essa dimensão ao teu coração. Isso é libertador. Isso vai te arrancar de depressões, isso vai te arrancar dessas angústias existenciais, dessas carências profundas.
Irmãos, nossa meta é ser pura graça. Todo o nosso movimento é por graça. Nada que eu faço é esperando receber. Eu vou falar com o Bruno porque Bruno pode fazer. Eu vou falar com o Júnior porque o Júnior pode fazer. Eu vou falar com o Bruno porque eu quero abençoá-lo com a minha fala. Eu quero dar a Mariana porque eu quero vê-la feliz. Quando eu for 100% isso na minha vida, eu estou 100% alinhado com Deus e com o Espírito de Deus. Esse é o lugar mais profundo da existência. Eu sei, isso é uma feijoada pesada, né? O pastor, que feijoada é essa nesse domingão aí? Mas que o Espírito te ajude a digerir isso em nome de Jesus, porque isso vai te fortalecer de uma maneira tão profunda que você não tem ideia. Graça sobre graça, tudo é pela graça, a graça é tremenda. Vamos orar juntos? Vamos cantar um pedacinho de uma canção? E vamos orar juntos, pedindo a Deus que abra o nosso entendimento, que enche o nosso coração da compreensão da graça, que nos leve a este lugar de felicidade em dar, de felicidade em entregar, em ser o doador. Ouça uma coisa, antes da gente orar, deixa eu ser profeta para você aqui. Há quem se queixe porque ele é a pessoa na família, entre os amigos, na igreja, de quem é exigido, a quem se pede, quem sempre tem que chegar e dar para que as coisas aconteçam. E aí Paulo diz: não faça com tristeza ou por obrigação. Deus ama quem dá com alegria. Pensa comigo, que alegria ser o José. Quem você queria ser na história? Você queria ser na história os irmãos de José, ou José, que produz como árvore e que sustenta? Quão maior é a sua capacidade de dar, mas alinhado com Deus você está. Que benção, que bom que você pode dar. E eu volto para Efésios 4:28, nosso texto áureo hoje. Quem roubava, não roube mais. Trabalhe com as mãos para se manter, Paulo, mais do que isso, para suprir quem precisa. Que coisa profunda isso. O meu objetivo não é consumir, o meu objetivo é dar, é passar da minha manutenção, é passar do comércio, é passar do tomar da cá e chegar no nível onde eu posso dar, e todos têm o que dar. Ouça, é por isso que Jesus, ele não impediu a viúva pobre de colocar 2 moedinhas no caso do filaço. É por isso que Elias chegou na casa da viúva em Sarepta e não disse: não, só tem essa farinha aí, então não faz. Não, Jesus deixou a viúva dar 2 moedinhas. Elias deixou a viúva em Sarepta também fazer o último punhado de farinha com azeite para ele, porque ele entendia que todos podem ser graciosos, todos podem encontrar uma alegria. Aquela viúva pegou as moedinhas, ela teve alegria de dar as suas 2 moedinhas. A viúva teve a alegria de servir ao profeta o último punhado de farinha com o último tanto de azeite. E lógico, na história da viúva de Sarepta, não sabemos o que aconteceu. Houve uma multiplicação, um aumento da sementeira, como a palavra de Deus diz. E eu não tenho dúvidas que na história da viúva que Jesus contemplou, ofertando no templo, a mesma coisa aconteceu. Porque Deus é generoso e ninguém supera a Deus no dar. Você nunca vai dar mais do que Deus dá. Então fica tranquilo, se entrega no dar. Agora lógico, você precisará de sabedoria, discernimento para esse dar. Esse dar tem que ser sábio e guiado pelo Espírito. Mas tenha como meta da sua vida dar, ser uma manifestação da graça de Deus, ser um dispenseiro da graça de Deus sobre a terra.